Leitor, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como algumas pessoas que estão em contextos piores que o de vocês, às vezes pareçam e realmente sejam mais felizes que vocês. Todo mundo conhece aquela pessoa que parece ter tudo e intimamente se sente extremamente vazia. Nas duas primeiras lives desse livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, a gente entendeu que a felicidade não é algo inanimado, não é algo filosófico nem inerente a umas pessoas e a outras não. Na verdade, a felicidade ela representa um conjunto de comportamentos que levam um sujeito a estar mais próximo de sentir uma vida feliz. A questão é, esse conjunto de comportamentos ele está alicerçado por uma única atitude, que é a atitude mental positiva. Ela é a base de tudo que você vai fazer depois. Então um sujeito que desenvolve bons hábitos, tem um corpo legal, desenvolve uma família foda, ele só vai ter a satisfação feliz proveniente de todos os resultados se o olhar para a conquista dele, que ele tem, for o olhar de quem tem atitude mental positiva. E para entender o que é a atitude mental positiva, a gente vai passar por filtros cerebrais, como eles se desenvolveram, como que você treina eles e fazer um teste também com vocês da qualidade do filtro cerebral de vocês. É isso que baliza a sua atitude mental. Então a gente sabe, felicidade é igual a atitude mental, que é igual à qualidade dos seus filtros cerebrais. Beleza? O que são filtros cerebrais? Mecanismo evolutivo que nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos ao longo da nossa evolução para lidar com a quantidade de informação que chega até nós. São filtros da memória. Eu não vou entrar em especificidades aqui, mas basicamente, daquilo que você absorve, uma parte você joga fora e outra parte você retém e armazena. Esses filtros, seria ótimo se eles fossem programados para descartar aquilo que nos faz mal, que nos faz infeliz, reter aquilo que nos faz feliz e desenvolver esses comportamentos, hábitos que nos fazem feliz. Seria o mundo perfeito, mas não é bem assim. Esses filtros, na verdade, estão condicionados por uma programação que envolve pensamentos, sentimentos e comportamentos. É como um filtro de spam do teu e-mail. Ele, através de algumas métricas, alguns dados, entendem quais são os spams que não são legais, que você provavelmente não quer ver e que fazem parte de um envio para várias pessoas, spams, e coloca aquele e-mail na aba de spam. Com você, a mesma coisa. O seu comportamento, a sua programação, ela possui alguns elementos, pensamentos, sentimentos e comportamentos que se relacionam intimamente com a qualidade das suas relações no primeiro setênio, principalmente com quem? Papai, mamãe, professores, cultura, amigos. Todas essas pessoas, principalmente o papai e a mamãe, construíram grande parte da sua programação. Então nós, enquanto criança, adquirimos a nossa programação e, enquanto adultos, podemos escolher nos envolver com atividades, hobbies, trabalhos que fortaleçam essa programação que nos foi instalada ou que desenvolvam outra programação, que treine outros filtros cerebrais. A gente vê muito isso de acordo com as profissões. Por exemplo, um advogado. Qual que é a virtude 01 de um advogado foda que o cara precisa ter? Mapear erros, mapear falhas contratuais, mapear inconformidades argumentativas e por aí vai. Então o cara é treinado para achar o que pode dar errado, o que pode ter problema. Perceba que esse cara, se ele não alterar o drive dele na vida pessoal, é o cara que às vezes vai chegar em um hotel que tá tudo maravilhoso, só que a piscina, a bordinha da piscina do hotel tá suja. E esse cara vai olhar para isso e falar, pô, legal o hotel aqui, mas pô, aquela piscina ali tá suja. Ou seja, o cara passou por uma diversidade de estímulos, mas aquilo que o cérebro dele percebeu e reteu foi um estímulo negativo. A gente pode falar de atletas treinam os seus filtros para serem extremamente competitivos. Às vezes o cara no próprio relacionamento dele não consegue mudar esse drive. Isso faz com que ele seja competitivo de forma exagerada com esposa, com filhos, com amigos, se tornando uma pessoa chata. Tem uma série que chama Lie to Me, é uma série, assistam, é animal, de um cara que é um especialista em detectar mentiras. Ele enxerga uma pessoa mentindo a quilômetros de distância. Qual que é o problema? Ele não muda o drive pro relacionamento e pra vida pessoal dele. E aí quando a esposa dele, sei lá, olha pra um cara bonito que passou, ele tá ligado que ela fez isso, aí ele pergunta pra ela fala não, mas aí ele sabe que ela tá mentindo, aí ele cria essa situação de achar que ela tá traindo ele. Basicamente o cara não consegue manter a vida pessoal e conjugal dele, porque ele não muda o drive. A gente vê muito isso em várias e várias profissões. O que eu tô querendo dizer aqui é,
Independentemente da programação que você adquiriu, você consegue ou reforçá-la, ou a partir de atividades, trabalho, pessoas, viagens e por aí vai, criar uma nova programação, criar uma nova forma de pensar. E é justamente aí que está o cerne da questão da atitude mental. Como que a gente passa de uma atitude mental ingrata, negativa, que faz com que a gente não valide as nossas conquistas, que faz com que a gente não veja tudo de bom que a gente já tem, apesar de a gente não ter tudo, que faz com que a gente não se sinta grato por aquilo que a gente já tem. Como que a gente faz para passar de uma atitude mental negativa para uma atitude mental positiva? Foi feito um estudo justamente para testar a qualidade dos filtros cerebrais das pessoas, em que eles fizeram o seguinte: eles pegaram dois grupos de pessoas e separaram, pegaram um grupo de pessoas e separaram em dois. Cada um desses grupos tinha que observar um jogo de basquete e contar quantos passes cada jogador dava para o outro durante, se não me engano, 2 minutos. E aí, então, iniciava, a pessoa tinha que... Os jogadores começavam a passar a bola um para os outros e a pessoa tinha que contar quantos passes. Durante o jogo, um gorila, fantasiado aqueles gorilas de time, né, mascotes de time, passava por esse jogo. E depois, no relatório, as pessoas tinham que responder se elas tinham observado a presença de algo estranho, além dos jogadores de basquete, durante a contagem dos passes. E pasmem, a maior parte das pessoas não viu o gorila. O que eles constataram com esse experimento, que de uma certa forma já era sabido? A incapacidade de nós, enquanto seres humanos, de prestarmos atenção e olharmos para uma coisa, mesmo que essa coisa esteja presente na nossa vida, mesmo que essa coisa esteja debaixo do nosso próprio nariz. O que eu quero dizer? Muitos de vocês, é muito comum a relação de pessoas procurando algo fora de casa, o qual elas já possuem dentro de casa, a começar por amor. Então existem formas de a gente treinar o nosso filtro cerebral de um filtro mais negativo para um filtro positivo. Não é o conteúdo central desse vídeo, mas só para dar um exemplo para vocês de uma das milhares de formas de a gente treinar isso, é através da listagem, da narração de aspectos positivos de um dia ao final dele. É o que a gente chama de diário da gratidão. Você se propõe a listar 3, 4, 5 aspectos positivos do seu dia durante ele, e aí o seu cérebro vai ficar matutando, por mais que seu dia tenha sido uma merda, o seu cérebro vai ficar matutando para achar 3, 4, 5 aspectos positivos. Quando você faz isso, você está treinando o seu cérebro para, fora do exercício, ao passar do tempo, olhar para esses aspectos positivos. E também, quando você faz isso, você está fazendo uso de uma segunda técnica, que é: a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto seu cérebro estiver focado no positivo, ele simplesmente não vai conseguir olhar, ou se ele olhar, ele não vai reter o negativo. Sacou? Então a partir do treinamento do meu filtro, eu consigo mudar a atitude, a minha atitude mental. Vou fazer um exercício de atitude mental com vocês agora. É rápido, eu quero que vocês respondam a partir da primeira resposta que vier à mente de vocês. Eu vou dar um determinado contexto e quando eu terminar de falar, eu quero que vocês falem se vocês se sentiram sortudos ou azarados diante desse contexto. Não existe resposta certa, tá bom? Não existe resposta certa, existe a resposta que vai te trazer aprendizado. Por que a primeira coisa que vem na sua cabeça? Porque geralmente é aquilo que está ligado ao seu subconsciente. E o que está ligado ao seu subconsciente é o que faz mais parte, que se relaciona de forma mais fidedigna com o que condiciona o seu comportamento. Porque se você pensou em uma resposta e depois racionalmente fica analisando ela e fala: não, na verdade não é bem assim, eu faria isso, eu pensei isso a princípio, mas eu faria isso. Você não está olhando para aquilo que condiciona o seu comportamento automático. Fechou? Então, vou dar o contexto, primeira resposta que vier na sua cabeça. E depois a gente vai fazer uma segunda pergunta. O contexto é o seguinte: quero que você imagine que você está aí na tua casa em um dia que você precisa pagar o aluguel do seu apartamento. Se você mora em casa que é tua, imagina que essa casa é alugada e por aí vai. Você precisa pagar o aluguel, você precisa fazer um Pix para o proprietário. Só que o aplicativo do banco deu problema. Deu uma merda lá e você não está conseguindo fazer esse Pix, nem a transferência via TED, nem nada. O que você vai precisar fazer para resolver esse problema é ir até uma agência do banco.
Isso é uma terça-feira, mais ou menos 3, 4 da tarde, você chega na agência do banco, cara, tem uma fila desgraçada para você pegar lá, mais ou menos 40 pessoas na fila. Você, insatisfeito, meio bravo, meio angustiado, entende que você precisa pegar aquela fila, paciência, você precisa fazer aquele pagamento para que você não tenha nenhum problema com o proprietário e corra risco de ser despejado daquele imóvel. Você pega aquela fila. Durante aquela fila, começa um assalto no banco, um assalto ao banco, e aquele assalto ele vai perdendo o controle até o ponto que você é atingido por uma bala no braço. Nesse contexto, você se sente injustiçado, com má sorte, ou você se sente sortudo? Responda. Não se atenham aos porquês, tá? Não se apeguem aos porquês, eu não quero saber dos porquês. Primeira coisa que vocês vão responder, comentem aí embaixo. Sortudo ou azarado? Segunda pergunta, agora sim, por quê? Por que você se sente sortudo ou por que você se sente azarado? Antes de eu ter te perguntado o porquê, você já tinha um porquê. Isso é o que a psicologia chama de fato alternativo. O fato alternativo é uma história que o seu cérebro conta para você, para tentar fazer com que você mapeie, para que você matute o que aconteceu. O fato alternativo das pessoas que se consideraram azaradas é a imaginação de um contexto em que o tiro tivesse sido em outra pessoa. Afinal, tinham 40 pessoas naquele banco. A chance de eu ser o acertado são de, 2%. Logo porra, vai se fuder, se isso não é azar é o quê? Eu nunca dá problema no aplicativo, eu tenho que pagar isso aqui uma vez por mês, no dia que eu fui ao banco, na hora que tinha fila, na hora do assalto e ainda fui eu que fui atingido, porra, é azar. Então, esse é o fato alternativo das pessoas que se consideraram azaradas contam. Fato alternativo das pessoas que se consideraram sortudas. Elas imaginam um cenário pior do que aquilo que realmente aconteceu. Um cenário em que o tiro não tenha sido no braço, o tiro tenha sido na cabeça, o tiro tenha sido no coração. Deixa eu te passar um código brabo. Toda vez que o fato alternativo que você contar for positivo, isso significa que a situação imaginativa ela é pior do que aquilo que realmente aconteceu. Isso põe os seus problemas em perspectiva. Isso faz com que você se sinta e realmente seja maior do que o problema. Que você adquira uma postura distanciada. E o que uma postura distanciada faz é com que você olhe para o problema de forma objetiva, entendendo o que você vai precisar fazer para resolver aquela situação. Toda vez que você ganha perspectiva, olhar objetivo, você tira o seu emocional de jogo e adquire uma postura mais prática. Mas não é isso que eu quero falar. O ponto é, o filtro cerebral e a qualidade da sua atitude mental, perceba que ela não só muda a interpretação daquilo que se viu. Por quê? O que se sentiu azarado sentiu uma parada, pensou uma parada, e o que sentiu sortudo sentiu outra coisa. Ele não só muda o que se sentiu, a interpretação que se deu para o fato, mas ele muda o que se viu. Ele não muda só o que sentiu, mas ele muda o que se viu. É por isso que se eu pego 3 pessoas que foram para uma determinada viagem, igualo o denominador comum entre elas, ou seja, elas foram para o mesmo hotel, elas fizeram os mesmos passeios, elas tiveram as mesmas condições gerais de viagem, só que cada um vai com a sua atitude mental própria. Uma vai ter achado a viagem do caralho, outra vai ter achado a viagem legal, ok? E outra vai ter achado a viagem uma merda. A que achou a viagem uma merda foi porque no café da manhã não tinha ovos, não tinha suco, tava uma bagunça, tinha louças em cima da mesa, os garçons estavam meio perdidos. Adivinha só, a pessoa que achou do caralho, ela passou e foi pra esse mesmo café da manhã. Só que ela não viu, ou se viu, se ela constatou que não tinha ovo, que realmente estava zoneado e que aquilo era incompatível para um hotel daquele nível, aquilo simplesmente não foi armazenado pelos filtros dela. E aí quando ela chegar para contar para você como foi a viagem, ela vai falar: caralho, foi duca, mano, eu fui para um passeio foda no dia tal. Ou seja, quando ela foi pro café da manhã, ela realmente possa até ter visto aquilo, mas ela estava tão concentrada e tão grata no passeio que ela ia fazer, que ia ser do caralho, que ela simplesmente não armazenou aquela informação. Tem gente que anda na vida com o gorila sendo o positivo.
E aí você já tem aquilo que você quer ter. Ou pelo menos aquilo que você achava que faria feliz. Você já tem. Mas simplesmente não vê por falta de psicoeducação. Essa característica é a atitude mental que faz com que pessoas em contextos supostamente positivos às vezes não são felizes e pessoas supostamente em contextos negativos se sintam tristes. Quantas vezes você não estava no carro, no ar-condicionado e não reclamou do calor que estava fazendo? E aí passa um tiozinho no farol vendendo umas frutas e por aí vai com um puta sorriso no rosto. A gente passa o tempo todo por essas incongruências de gente que tem menos que a gente e tá mais feliz, tá mais sorridente. Calma aí, o que essas pessoas têm que eu não tenho? Então quem quer ser feliz precisa mudar a qualidade do filtro, a ponto do gorila ser o negativo. E aí os problemas estão passando na sua vida e você não está dando atenção para eles porque você está simplesmente focado naquilo que te faz feliz. Isso não significa que você é negligente com os problemas que você precisa enfrentar. Isso só significa que você não cria problema onde não tem. Você vai focar nos problemas que, você tem a capacidade de resolver e 2, que vão te fazer crescer. Ou seja, quando eu estou focado nas minhas coisas, naquilo que me faz feliz, desenvolvendo tudo isso, quando passa um problema que realmente eu preciso dar conta, aí eu vejo ele. Ou seja, o gorila precisa ser grande para eu ver ele. Senão, irmão, eu nem vou me incomodar, eu nem vou criar problema que não é problema. Entendeu? Então, senão você fala assim, Mário, mas minha vida tá muito desgraçada, tá muito zoada. Pode ser que sim. Mas pode ser que sua vida esteja tão desgraçada e tão zoada quanto a minha. A diferença é a atenção que a gente dá. Eu dou sempre atenção para os problemas que eu posso resolver e para os problemas que vão me fazer crescer. A pessoa inteligente, que entende o conceito de atitude mental, o que ela faz? Ela desenvolve comportamentos, hábitos, formas de pensar durante o dia a dia dela, estímulos. Ela facilita o acesso a estímulos a ela que fazem com que ela adquira uma atitude mental mais positiva. E dificulta o acesso a estímulos que fazem com que ela adquira uma atitude mental mais negativa. Um exemplo rápido, nem é o intuito disso. Isso aqui, Instagramzinho, TikTok. Você geralmente entra no Instagram quando você está fazendo o quê? Porra nenhuma, nada. Geralmente é seu momento ali livre, você precisa dar uma descansada, mas geralmente você não está fazendo nada. A não ser que você esteja por algum momento trabalhando, mas via de regra você não está fazendo nada. E as pessoas que estão produzindo conteúdo lá no Instagram, e não estou falando nem só de conteúdo tipo assim, técnico como esse que está me ouvindo aqui, qualquer tipo de stories, quando você faz uma foto sua em algum lugar, já é um conteúdo, beleza? Vamos entender tudo como conteúdo. Está comparando o seu estado de impotência, de não fazer porra nenhuma, com o estado mais top da vida da pessoa naquele instante. Que ela feliz numa viagem, que ela contente indo para algum evento, que ela contente indo fazer algum atendimento, participar de alguma oportunidade profissional que você ainda não tem. E aí, adivinha o que esse match vai produzir? Comparação. Sensação de injustiça. Sensação de que, puta, ele tem, eu não tenho. Invalidação daquilo que se tem. Todas as características que vão fazer com que você adquira uma atitude mental negativa diante a vida. A pessoa inteligente, ela então vai mapear aquilo, quando a gente fala assim, aquilo que te faz feliz, leia-se, aquilo que te faz ter uma atitude mental mais positiva. A pica para desenvolver comportamentos que fazem você ter uma atitude mental positiva, cara, precisa de esforço. Precisa acordar cedo, precisa fazer acontecer, precisa curar a ferida emocional. Comportamento da atitude mental negativa, ele é naturalmente um comportamento mais confortável. Beleza? Então, a pergunta passa a ser, como que eu me mapeio e como que eu desenvolvo como que eu facilito o acesso daquilo que me faz feliz e como que eu dificulto o acesso daquilo que me faz menos feliz. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo 4 e 5. Vídeo 4 e 5 a gente vai falar sobre automapeamento, o que especificamente te faz feliz e o que não. E no vídeo 6 e 7 a gente vai falar sobre felicidade no trabalho. Como que a partir do que você trabalha você pode gerar satisfação, felicidade com aquilo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês queiram pedir pela análise de algum livro especificamente, comente aqui embaixo. Fechou? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!